Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca, diretor comercial da Rede Melhor Compra e apresentador deste programa. E hoje eu tenho como tema Caos na Gestão, verdades e mitos sobre recuperação tributária. Você que tem dúvidas sobre recuperação tributária, hoje nós vamos dissertar sobre esse assunto e eu tenho certeza que você vai ficar fascinado tanto com o conteúdo que nós vamos apresentar, quanto com o entrevistado. E o entrevistado é o Gustavo Mesquita, advogado, inscrito na OAB de Minas Gerais sobre o número 196.612, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Educacional Continuada da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e membro da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADT. Não é isso, Gustavo? É isso aí, Adão. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, te agradeço pelo convite, agradeço à Rede Melhor Compra pelo convite também. Espero que a gente consiga tirar algumas dúvidas aí e consiga esclarecer de fato como que é feita a recuperação tributária dentro daquela segurança que todo contribuinte espera. Legal, legal. Cara, falar sobre recuperação tributária é um assunto, assim, pouco explorado hoje no mercado, né? Porque existem muitos mitos, as pessoas criam muita coisa que às vezes não é verdade, não é mesmo? Na verdade, não só insegurança, né? Acho que a insegurança é a maior verdade que existe, de fato, dentro da recuperação tributária. O contribuinte, ele vê tanta coisa e vê acontecendo tantas situações adversas que ele opta por não fazer. Então, o que a gente precisa, de fato, entender sobre a recuperação tributária? É o que aquilo te traz de benefício. Então, a recuperação tributária, ela nada mais é, o próprio nome já é sugestivo, né? Eu estou recuperando tributos que foram pagos indevidamente ou a maior. Então, a gente faz essa análise, valida a drogaria, nesse caso, a drogaria, o que ela de fato pagou indevidamente ou pagou a maior, para que a gente faça a recuperação desses tributos. E, consequentemente, traga dinheiro para eles, né? De volta, né? De volta. Então, bom, eu ia te perguntar, bom, quando a gente fala de recuperação tributária, eu posso fazer de qualquer segmento. Qualquer segmento. Qualquer segmento. Não tem uma limitação. No nosso caso aqui, nós vamos falar especificamente para drogaria, porque Exatamente. é o nosso público-alvo, né? Sim. Mas, aliás, pelo contrário, desculpa, eu preciso até fazer uma correção. Como o nosso mercado, né, nós falamos aqui para a cadeia do varejo, estou falando aqui com pessoas da indústria, pessoas da distribuição, né, e da drogaria. Qualquer um desses três... Qualquer segmento, a gente consegue fazer uma validação e uma recuperação de tributos. Não tem um nicho específico. Aqui a gente está voltado para o público que vem da área farma, então a gente vai falar especificamente das drogarias, o que a gente consegue analisar e quais são os valores que a gente pode ver para que a gente recupere aqueles valores que foram pagos indevidamente. Quando a gente fala de recuperação tributária, no caso de farmácia, há poucos dias nós tivemos aqui... Eu entrevistei a Carol, que você conhece, né, lá da MCX, e nós falamos muito sobre a questão de pagamento de tributos de forma indevida. Às vezes a drogaria não faz a segregação da forma que tem que fazer, ou o contador também não auxilia a drogaria no cadastro e outras pequenas coisas que tem ali, e acaba que a drogaria acaba pagando imposto indevidamente, né? Aqui eu posso citar até um exemplo muito claro do que a gente vê hoje. Piscofins monofásico, né? Voltado para o Simples Nacional. O que a drogaria ela faz hoje? Ela recolhe a guia do Simples e ela não faz a segregação das alíquotas. Então, dentro daquela guia do Simples, eu tenho diversos impostos. Piscofins, CSLL, IRPJ, todos aqueles impostos estão ali dentro. Como o Piscofins monofásico, dentro daquela guia, já foi recolhido pela indústria lá atrás, a drogaria ela não precisa recolher esse imposto. Só que para o fisco, isso não é interessante falar, né, divulgar essa informação. Para ele está arrecadando, consequentemente, ele está recebendo dinheiro. Só que a drogaria, por um desconhecimento técnico, pode ser do contador, pode ser até mesmo do próprio dono, ela não consegue ter essa informação. Então, onde que a gente tem essa informação? É fazendo a recuperação tributária. Ela valida a sua drogaria, você vê que se de fato você está pagando um imposto corretamente e se você está pagando um imposto que não é devido, e aí você faz a validação, fala, eu vou trazer um exemplo de uma drogaria que ela estava pagando 22 mil de guia no Simples, não fazia segregação da alíquota. No final das contas, quando o contribuinte, né, o dono da drogaria, ele foi perguntar para o contador não sabia o que era segregação.
Então você vê que por desconhecimento técnico até da pessoa que auxilia o dono da drogaria, o dono está pagando indevidamente. Então a gente faz essa validação, informa para ele o que foi pago indevidamente, e aí o que vale ressaltar? A gente consegue fazer a recuperação dos últimos 5 anos. Eu não faço a parametrização daqui para frente. Eu faço a recuperação dos tributos que foram pagos indevidos ou a maior da data de hoje, 5 anos retroativos. Então eu tenho um tempo muito grande para que eu faça essa análise, veja qual que é o valor que eu consigo recuperar e faça esse pedido. Então é importante, bom, de acordo com o que você está falando, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou... Desculpa, vamos lá. 94% dos medicamentos, o PIS/COFINS já está pago. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, na segregação, se a minha venda de medicamentos é de R$100 mil, e aí nós estamos falando puramente de medicamentos, né? Quer dizer que 94 mil eu tenho que descontar o PIS e COFINS. Em tese, eu teria que fazer aquela segregação dentro da alíquota. Eu não faço o desconto. Eu informo para o fisco que eu já fiz a segregação e que eu não considerei aquele imposto na hora de recolher. Uhum. O que ninguém eu não diria dessa forma, mas a grande maioria não faz. Então, o que a gente faz? Faz justamente essa apuração. Você fez a sua segregação, você analisou corretamente, declarou certo, fez o desconto, viu qual que é o imposto que de fato você deveria pagar? Se você fez, ok. A gente entrega inclusive isso para a drogaria. Fala, ó, está certinho, a gente está validado, nós analisamos toda a sua documentação. E está tudo 100%. Está tudo 100%. Quem não fez, a gente vai proceder com um pedido administrativo dentro da Receita, então não tem processo judicial. Eu faço um pedido administrativo dentro da Receita, faço as retificações das declarações que foram entregues, já descontando esse PIS/COFINS, que foi recolhido indevidamente, e aí eu tenho um valor a recuperar. Então, aí a gente fala assim, Gustavo, mas qual que é o risco que eu tenho em fazer essa apuração? Risco você tem desde que você não faça corretamente, você não faça com segurança, dentro da lei, né? Que a gente vê muito caso hoje. Recuperação tributária é um assunto extremamente polêmico. Sim. Se você for pensar, quem que faz recuperação tributária hoje? Você vai ver inúmeras empresas que fazem isso. Mas nós da Recupera, a gente não faz uma recuperação de forma por média, ou eu acho que você tem um valor para recuperar. Eu vou analisar de fato aquilo que você efetivamente vendeu, o que de fato você declarou, vou encontrar o valor que você tem a recuperar e aí eu vou te passar. Na grande maioria das vezes, a gente encontra não só 2 impostos que estão sendo feitos de forma errada. São vários. Então, às vezes, o contador ele declarou errado, ou às vezes a drogaria está vendendo mais do que aquilo que ela está declarando, que isso pode ser que aconteça, não vamos ocultar isso. Uhum. Mas são situações em que a gente informa para o dono da drogaria e fala, ó, você quer prosseguir? Se você quiser prosseguir, nós vamos fazer as retificações e a gente vai entregar aquilo que você de fato tem para recuperar. Eu não vou estimar. A grande pergunta que todo mundo pergunta para a gente é, eu faturo 100 mil por mês. Qual que é a média que eu tenho para recuperar? Aí são onde as outras empresas que não fazem por segurança passam para o contribuinte. Falar, eu acho que você tem 30 mil para recuperar. Você gera uma expectativa nele, que ele vai receber 30 mil, você pode até colocar 30 mil no bolso dele, mas daqui 5 anos eu ainda estou abrindo uma margem para você, para a Receita te fiscalizar e ver que você não fez aquilo de forma correta. E ela pode pedir a restituição daquele valor. E ela vai pedir com juros, multa, correção monetária e, além disso tudo, uma criminal, né? Sim. Então esse é o problema. Talvez seja isso que mais deixe todo mundo com medo, né? Porque a maior parte dos contadores às vezes falam, né? Eu já vi diversos falando, meu contador não me orientou a não fazer. Primeiro que, meu ponto de vista, talvez não seja o correto, né? Mas eu acho, quando o cara fala isso, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquele negócio, será que ele tá com medo, ele fez errado e tá com medo do cara descobrir que ele errou? Esse é o ponto X. Por que a maioria dos contadores ali não indica a recuperação tributária? Primeiro, pode ser sim, de fato, por uma desconfiança na empresa ou algo do tipo. Porque a gente vê, igual eu acabei de falar, a gente vê muito disso acontecer. Mas eu acho que o principal ponto é essa situação. O contador, obrigatoriamente, nós vamos identificar o que ele está fazendo. É como se a gente estivesse validando o trabalho dele. Fosse uma auditoria. É uma auditoria. Então, a recuperação tributária não é só a recuperação de crédito. Eu estou fazendo uma auditoria dentro da sua drogaria.
Eu estou vendo se o seu contador está declarando certo, se você está fazendo o registro de tudo aquilo que você de fato está vendendo, como que está sendo feito. Eu te entrego tudo. Então, por exemplo, você me perguntou por que o contador não vai te orientar a fazer isso. Porque se eu chegar lá e ver que, por exemplo, ele está roubando, eu vou identificar, eu vou passar para o contribuinte. Falar, ó, você tem aqui um déficit no seu caixa de R$1.000 que está sendo repassado para o seu contador. Ou que você não está incluindo no seu caixa, cadê esse dinheiro? Aí fica a critério dele, mas a gente passa essa validação para ele. Então eu acho que essa resistência a gente vai encontrar, mas é o que eu falo. O principal ponto aqui é o seguinte, a Recupera ela não cobra para fazer isso de forma antecipada. Acho que também é uma pergunta que todas as drogarias fazem. Quanto que eu vou gastar com isso? Você não vai Para fazer auditoria, nada. Nada. Eu vou te entregar uma apuração, eu vou te entregar uma auditoria que se eventualmente eu encontrar valores a recuperar, aí eu vou te cobrar no êxito. E qual que é esse êxito? Não é se eu encontrei, é depois que o valor foi efetivamente depositado pela Receita na sua conta. E aqui vale ressaltar, não é crédito, eu não tenho crédito de imposto. Eu tenho dinheiro que foi depositado na conta da drogaria. E não passa nada pela conta da empresa. Então, por exemplo, dá um exemplo concreto. Fiz a análise da sua drogaria. Cheguei num valor de 10 mil a recuperar. Adão, vamos prosseguir com a recuperação? Vamos. Nós vamos lá na Receita, fazemos a retificação, desconsideramos o imposto, o PiscoFins que foi pago indevidamente, demos entrada no pedido, eu vou informar os dados bancários da drogaria, do CNPJ, vinculado ao CNPJ. Depositou na sua conta, a Receita ela me fornece um envio, falando, ó, foi depositado o valor. Aí eu te cobro honorário. Então eu não cobro honorário antecipado, que é o que as grandes empresas que têm essa questão da concorrência fazem. Bom, aproveitando esse gancho, né, a Recupera é uma empresa, pessoal, que eu estou trazendo o Gustavo aqui hoje. Nós já temos uma parceria a longa data, conhecemos tanto o Gustavo quanto a Recupera. E tem um seguro, não é isso? 100%. Eventual risco que aconteça da Receita entender que aquele valor que foi depositado para a drogaria é indevido, o que nunca aconteceu. Mas se isso acontecer, a Recupera ela tem um seguro em que ela garante 100% do valor devolvido para a drogaria. Então, se esses 10 mil eles forem depositados na conta da drogaria e, de fato, lá na frente forem contestados e falarem que não era para depositar, a Recupera arca sempre integralmente com o valor que vocês, né, terão que retornar, restituir a Receita. Bom, isso aí hoje eu já contei aqui, eu já fui dono de drogaria, né? Hoje eu não tenho mais tempo para tomar conta de uma drogaria, mas todavia, se hoje eu tivesse minha drogaria, eu faria a recuperação, ainda mais tendo a garantia de que, se amanhã ou depois a Receita de alguma forma contradizer e conseguir provar e fazer com que eu tenha que devolver o dinheiro, aquele valor está segurado sem sombra de dúvida. Eu acho que isso é o mais importante, é trazer segurança para a drogaria. Eu não estou fazendo, primeiro, né? Eu não estou fazendo nada que é ilegal. Segundo, eu estou analisando a sua documentação que você me forneceu, que está tudo dentro da lei, que você vendeu, o que está sendo declarado. Terceiro, a recuperação ela vai validar a sua drogaria. E por último, a Recupera ela garante. Eu não tenho só o fato de... Eu não vou só prestar o serviço para você. Eu vou te garantir se eventualmente tiver algum tipo de problema. E eu ressalto, nós já atendemos mais de 1.000 drogarias. Nunca tivemos problema. Nunca. Mas se acontecer, eu acho que a segurança que a gente traz para o contribuinte é essa. Ó, pode dar errado? Não pode. Mas se der, tá aqui um seguro que cobre qualquer valor que você venha a ter de prejuízo. E aí, pessoal, bom, eu acho que é de suma importância, Gustavo, a gente ter sempre ao nosso lado pessoas que são especialistas e que tenham comprovadamente a especialidade dele, né? Porque assim, tem gente que se diz especialista, mas quando você vai ver, ele não é especialista. Eu acho que eu gosto muito de pensar o seguinte: existem diversas pessoas que fazem plástica, né? Você vai lá no médico, você procura um médico, né? E o médico é um cirurgião plástico, e a gente encontra diversas pessoas no Brasil que
por algum motivo, sofrer alguma deformidade, porque o profissional se diz se especialista, diz especialista, mas não era especialista. Assim como existem contadores que se dizem bons e acabam fazendo serviços ruins, existem empresas de recuperação também que Com são certeza. picaretas. Mas, no caso da Recupera, além da empresa ser especializada, ter todos os registros, essa questão desse seguro, eu acho que é onde que você traz segurança. É a o garantia, que eu né? falo. Nós nos tornamos especialistas nisso em razão dessa demanda. Igual eu falei, você viu, eu sou advogado, né? Eu comecei a estudar essa área lá atrás, junto com os outros sócios, para que a gente entenda o que o contribuinte precisava. E várias vezes foram solicitados, a gente quer fazer recuperação tributária, eu quero fazer isso, eu quero analisar. Tá, mas não é nossa expertise. Então eu vou começar a estudar para que eu faça isso. Lá atrás, quando a gente começou, nós começamos a entender tudo aquilo que aconteceu para que a gente se torne especialista naquilo. Então hoje eu não estou falando de uma área em que eu não saiba ou que eu acho que eu sei. Tudo aquilo que a gente faz é dentro de estudos que demoraram anos para que a gente chegasse nesse ponto. E trazendo sempre segurança. É o que você acabou de citar o exemplo do médico. Não adianta eu pegar uma empresa de recuperação tributária em que o dono mexe numa área trabalhista, que ele mexe numa área criminal. O que eu entendo de tributário para que eu faça uma análise de uma drogaria e faça a recuperação tributária dela? O que eu entendo de imposto? Então esse é que é o grande X. É você estudar, se tornar especialista naquilo e atender o contribuinte de forma que ele se sinta seguro. E não só isso. A gente trouxe essa questão do seguro, fiança, para que a gente resguarde também, se eventualmente tiver algum tipo de prejuízo, a drogaria em si não vai ter prejuízo. Fica resguardado tanto a drogaria quanto a Recupera. Não tem problema. Tá todo mundo resguardado, todo mundo tranquilo. Cara, eu acho isso fantástico, assim. Eu sempre falo aqui, e eu falo isso aqui, falo lá na Rede Melhor Compra, e falo sempre nas minhas palestras. Enquanto gestor de drogaria, eu sou aquele cara que eu gosto de ter aquela visão holística do meu negócio. Eu preciso entender um pouco de cada coisa para poder olhar e ter aquela primeira impressão do que está acontecendo. Todavia, tendo identificado que tem alguma coisa errada, eu tenho que procurar o especialista. Nesse caso aqui, eu venho na Recupera. E tanto com a Recupera, você falou uma coisa interessantíssima que eu anotei aqui na minha memória. Você disse o seguinte: você faz a recuperação dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos, sempre. A legislação ela só permite que eu faça os últimos 5 anos. Então eu não consigo fazer de 6, 7. Independente se o seu CNPJ tenha 20 anos, a recuperação ela só é possível dentro dos 5 anos, por causa de prescrição. Beleza, ótimo. Segundo, você fez a recuperação hoje dos últimos 5 anos. Só que daqui para frente, eu não faço parametrização. Essa é uma excelente pergunta. O fato de analisar os últimos 5 anos não quer dizer que daqui para frente você vai pagar certo. Então, quer dizer que aí é onde entra o parceiro. Eu tenho que indicar um parceiro da parametrização que faça a validação de todos os produtos que estão ali dentro. Se estão sendo tributados corretamente, se está sendo feita a venda de forma certa. Então eu faço a análise, recupero o valor dos últimos 5 anos, mas daqui para frente é quem diz, a gente tem uma pessoa para indicar. A empresa está aqui. Você precisa se corrigir. Procura essa empresa. Porque não dá para ficar fazendo mês após mês ou ano após ano. E principalmente procura a rede. A rede vai te orientar, né? Exato. É onde que a gente tem que fazer isso. E aí, para isso, a gente trabalha. É por isso que a gente sempre trabalha com parceria, né? Porque a rede, tem pessoas que imaginam o seguinte, que a rede é a solução de um negócio que está naufragando, né? A rede é uma solução, sim. E em alguns casos, o cara às vezes ele está naufragando, mas ainda há recuperação. Mas tem casos que o navio está indo a pique e você tem que deixar ele embora. Não tem como. Não tem como Eu recuperar. não vou mexer também numa situação em que a drogaria está totalmente errada. Está fazendo tudo errado. Está sonegando, está declarando errado, está vendendo errado. Eu não vou mexer. Por quê? Eu também vou abrir uma margem, uma brecha ali dentro, em que a Receita vai fiscalizar, que eu vou trazer problema para a drogaria. E eu não vou trazer risco. Eu quero trazer benefício, com segurança, com prudência, com tudo. Mas trazer um risco para a drogaria em que ela está naufragando, eu não vou fazer isso. Nunca. Então, e você falou uma coisa que eu acho fantástico, porque
nós falamos aqui de medicamentos, Sim. né, da situação monofásica do medicamento. Existem produtos na perfumaria, né, que também são monofásicos, no Vários. dermocosmético e tal, mas, todavia, a gente tem aqueles produtos que não são monofásicos, e a gente encontra diversas drogarias que pega todo o cadastro e vai lá e coloca tudo, de A a Z, né, como monofásico. Você chamou atenção para um caso interessante. A gente já atendemos várias drogarias em que 100% das vendas eram declarados monofásicos. 100%. É o que eu falei, quando a gente faz a recuperação tributária, nós não estamos só recuperando, eu estou validando. Eu falei com ele que, a sua drogaria está declarando 100% monofásico. Você sabe que todos os produtos não são monofásicos. Como é que você vende 100% assim? Passei para ele, aí indiquei, falei, procura a rede para que ela te oriente a como fazer. Você não pode declarar assim, tem que mudar. Ele foi, procurou e resolveu o problema dele. Então, assim, casos e mais casos em que a gente encontra diversas situações. Cabe a nós auxiliar para que a drogaria consiga seguir um rumo certo e fazer certo daqui para frente. Bom, é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui, enquanto rede, Gustavo lá, enquanto da Recupera, assim como nosso parceiro em contabilidade, né? Nós temos uma parceria com contabilidade especializada em farmácia, justamente para quê? Para trabalhar de forma correta. E quando a gente fala trabalhar de forma correta, é trabalhar 100% baseado na lei. Nós estamos dentro da lei. Ou seja, tem um versículo bíblico que eu gosto demais dele, que os fariseus tentaram pegar Jesus no contrapé e falaram com ele assim, é lícito pagar tributo a César, porque eles achavam que os impostos eram muito altos. E aí, Jesus virou para eles e falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não estou aqui para discutir se o tributo é alto ou se não é alto. Não cabe a mim julgar. Quero saber se é legal ou não, né? Exato. Tem o tributo? Tem. Então pague o tributo a César. Assim somos nós. Existem os impostos a serem pagos e nós devemos pagá-los, né? Dar ao governo o que é dele, o que é meu, o que é do meu funcionário, e para isso a gente se cerca de pessoas capacitadas. Eu não vou pagar um imposto que não é devido. Eu pago por desconhecimento técnico, mas aí entra empresas que são especializadas nisso para que eu te oriente a não fazer isso mais. Então, se eu estou pagando 1.000, em que eu não devo pagar esses 1.000 por mês, por que eu vou pagar? Não tem necessidade. E tem um negócio, já que você falou, talvez você possa, se eu estiver errado, eu quero que você me corrija. Porque a lei é assim, eu estava pagando errado, mas eu não sabia que eu estava pagando errado. A lei não quer saber se eu sabia ou se eu não sabia. Ela quer saber que existe uma legislação e que eu deveria estar ciente dela e que eu tenho que pagar. Exatamente. Você paga porque a lei determina. Se eu não tenho uma lei determinando aquilo, o caso do PiscoFins monofásico dentro do Simples Nacional é um caso, eu acho que a gente fala muito disso, porque na grande maioria das vezes as drogarias elas estão dentro do Simples, né? Sim. A maioria delas. Então a gente dá esse exemplo porque o imposto ele já foi recolhido pela indústria. Então eu já desonerei a cadeia para frente. Uhum. Por que eu vou recolher aquele imposto em duplicidade, sendo que ele já foi antecipado pela indústria? A lei fala isso. Aliás, é por isso que ele é monofásico, né? Porque uma fase da cadeia já pagou. Eu não pagou. posso tributar 2 vezes o mesmo fato gerador, ele já foi recolhido pela indústria. Então eu já desonerei a cadeia. O contribuinte ele não sabe disso, a drogaria ela não sabe disso. Por quê? Porque eu não sei que aquilo ali de fato já foi antecipado ou não. Mas a lei ela determina que isso seja feito. Por isso que você pagou nesses últimos 5 anos esse imposto incorreto, indevido, e você pode reaver esses valores que foram antecipados. Aí é que entra a recuperação tributária. Então, bom, tendo feito isso, os reais benefícios da recuperação são? Validação. É o principal, talvez seja mais... O principal, acho que é maior do que o dinheiro que você tem a reaver. Com certeza. Porque você está corrigindo... Você está validando aquilo que está sendo feito. Ou está sendo feito de forma errada, ou está sendo feito de forma correta. Não tem uma terceira opção. Então, a maior parte das vezes está errado. Está errado. Então, eu faço a validação, a recuperação e a orientação daquilo que tem que ser feito. É o que a gente fala, é o que eu falei. Eu não vou te mostrar e nem vou fazer para como que você vai fazer daqui para frente. Mas eu vou te orientar a procurar um profissional que faça a parametrização, porque você não faça mais. Então, são esses 3 benefícios. Aí entra um principal ponto. Quanto tempo? Qual que é o tempo que eu demoro para fazer essa recuperação? Boa. Drogaria hoje me entregou
falou, Gustavo, quero fazer recuperação com vocês. Fechamos o contrato, começamos a analisar o documento. Aqui é importante. No nosso contrato fala, são 30 dias a partir do momento que a documentação está com a gente. Então não adianta. Aí o que a gente precisa de documento? As PGDAs, são as declarações. Sim. XML das notas de saída ou Sintegras mensais. Certificado digital do cliente, que a gente vai fazer as retificações lá dentro. Nós fazemos essa confrontação, chegamos no valor final. Então eu tenho 30 dias a partir do momento que você me entregou a documentação para te entregar o valor da apuração. Se você tem ou não o valor a recuperar. Se eu tenho, eu vou proceder com o pedido dentro da Receita. Feito esse pedido lá, informando os dados bancários da drogaria, não é da Recupera, a Receita ela tem no máximo 90 dias para pagar. Isso é uma legislação interna da Receita. Isso é uma disposição interna deles, 90 dias. Gustavo, você já viu casos em que atrasou? Já. Mas na grande maioria das vezes, no máximo com 50 dias. A Receita paga em dia. Independente do Estado. Independente do Estado. Sempre paga em dia. Então, vamos falar aí de 30 dias, mais 90, em 120 dias você está recebendo esse valor. Na sua conta em dinheiro. Certo. Aí você vai pensar, qual que é o benefício disso? Fluxo de caixa. Consigo fazer melhorias e benfeitorias dentro da drogaria. Consigo pagar algum tipo de incentivo, algo do tipo para melhorar. É praticamente um dinheiro novo que você não tinha. Você não está contando com aquilo. Você não paga errado pensando em recuperar lá na frente. Até mesmo porque é prejuízo, né? Você não sabe quando que vai acontecer. Ó, eu estou entrando 10 mil na minha conta, o que eu vou fazer? E esse valor pago a mais, né, pago de forma equivocada, quando o recuperado ele vem todo acrescido de correção? Se eu paguei R$40, R$10, 1.000, 100 mil lá atrás, nós vamos corrigir ele da data em que efetivamente foi pago até a data em que a Receita deposita, não é na data que eu fiz a apuração. Então, se a Receita demorou 90 dias para pagar, o meu dinheiro está corrigindo. Eu não recebo ele com o mesmo valor de hoje, até lá ele está corrigindo. Então, ela deposita o valor corrigido. É sempre assim. Deposita na conta da drogaria com o valor corrigido. Legal. Existe algum momento que eu te entrego o documento, você avalia, descobre lá que eu tenho a recuperar alguma coisa e você fala comigo, o valor que você tem a recuperar é R$100, R$200, R$500 e vale a pena ou não vale a pena recuperar, mesmo sendo pouco? A gente faz dois tipos de filtro. Um é a questão desse valor. De R$2.000 para baixo, geralmente não vale a pena. A gente orienta a drogaria a não fazer. E a questão de tempo de constituição do CNPJ. A gente fala com 1 ano. Porque você vai ter um prazo de 1 ano, que se você recolher indevidamente, para reaver esse valor. Então, se você tem um pouco tempo de constituição, abrir a drogaria hoje, daqui 1 mês você está me procurando, você só vai reaver 1 mês. Perto daquilo que você efetivamente vendeu, a alíquota não é alta. Então, o valor também não é alto. Então, a gente pede 1 ano e pede mais ou menos também essa questão dos 2.000 de ticket mínimo para que você faça. Para que, não para a gente, mas que faça sentido para a drogaria. Uhum. Para fazer isso, para reaver o valor, conseguir dar prosseguimento. Sim, é compreensível. Porque o que você disse, né? Se eu tenho que, no final do êxito, eu vou pagar seus honorários, o valor tem que valer a pena para que eu pague honorários. E aqui, Adão, acho que faz muito sentido ressaltar uma situação. Muitas das vezes as drogarias perguntam para a gente assim, Gustavo, mas e se eu tenho um parcelamento em aberto? Se eu tenho um débito na Receita? Boa. O que eu faço? Eu vou te dar um exemplo concreto. Fiz a apuração, fiz a recuperação, encontrei 10 mil para recuperar. A drogaria ela tinha um parcelamento em aberto no valor de 7 mil. Aí ele falou assim, e agora, o que a gente vai fazer? Não vai dar certo? Eu não consigo fazer a recuperação? Consegue. O fato de você ter um débito em aberto junto à Receita não tem problema. Isso não impede que você faça a recuperação. É bom ressaltar isso, não impede que você faça isso. O débito que você tem dentro da Receita, ele abate de ofício. Então, quando a Receita vai fazer o pagamento para a drogaria, ela abate os 7 mil, te paga os 3 mil, que são o valor remanescente, ela te paga. Então, é bom ressaltar isso, porque na grande maioria das vezes isso acontece. Eu tenho um débito em aberto e eu acredito que não posso fazer a recuperação. Pode.
É até bom. É até bom. Você vai estar resolvendo dois problemas. Um, abatendo o seu débito. E o segundo, você ainda vai estar recebendo um valor na sua conta que você não espera. Ou, no último caso, pelo menos diminuindo o valor da dívida. Ou isso a dívida também. pode Às vezes também eu posso ser ter muito maior, que né? já aconteceu. Eu tenho um débito de 20 mil e encontrei 10 mil para recuperar. Mas você concorda comigo que é melhor você abater 50% do seu débito e ficar com os outros 50% do que ficar os 100 lá do mesmo Claro, jeito? com certeza. Não vale a pena. Cara, uma das perguntas que eu coloquei aqui se o meu contador declarou errado, eu posso pagar mais imposto do que receber? Pode. Você vai pagar. Que é onde entra essa questão da declaração errada. Do mesmo jeito que eu tenho desconhecimento em relação a continuar pagando o PIS/COFINS monofásico, eu também posso estar declarando errado aquilo que eu não vendo. Ou, por exemplo, eu declarei que eu vendo 50 mil. Efetivamente, eu vendi 20. Por que eu declarei 50? Eu estou recolhendo o imposto em cima de 50, não é de 20. Se eu informei para a Receita que eu estou faturando 50, onde que ela vai me tributar? No 50. Mas eu vendi 20. Ah, Gustavo, mas por que o contador faz isso? Não sei. Desatenção, qualquer Desatenção, correria, às vezes por própria preguiça. E eu acho que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, desconhecimento técnico. Aí onde a gente fala a questão do acompanhamento com uma contabilidade que é especializada. Se você tem uma pessoa que é especializada e que te acompanha, uma empresa que te acompanha, você não tem essa preocupação. Ele está declarando certo, ele vai fazer a entrega de todas as obrigações acessórias dentro daquilo que você faz. E você falou um negócio aí agora que acabou me chamando a atenção, porque eu já ouvi isso ao longo desses anos trabalhando aqui na rede e falando Brasil afora com donos de drogaria. Eu já encontrei drogaria que vira para mim e fala assim, meu contador me cobra R$300. Tem pessoas que não sabem precificar, talvez ele é um bom profissional, mas não sabe precificar. Mas, por isso que eu estou citando isso, mas na maior parte das vezes, o que acontece é que esse barato, muitas das vezes, pode sair muito mais caro. Porque às vezes você pega um cara que ele está ali tentando até vencer na vida, talvez não é nem questão de maldade, mas ele quer vencer na vida e às vezes ele não se prepara. Sim. E isso é ruim, tanto para ele quanto para você. Para ele, porque ele acaba criando uma imagem ruim para o negócio dele, mas para você, porque ele está te onerando, né? Causando prejuízos enormes aí. Eu falo assim, pensa comigo, a questão de exemplos, né? A gente gosta de citar exemplo para demonstrar o que está acontecendo. Você falou de R$300. Se eu tenho um contador que me cobra 300, eu acho aquilo ali barato. Sim. Às vezes eu posso achar caro, mas na grande maioria das vezes barato. Aí você fala assim, tem um contador que é especialista, uma contabilidade que é especialista no mercado farma, que atende só drogaria, ela me cobra 1.500. Não, Gustavo, mas 5 vezes mais caro do que o outro. Aí eu faço a recuperação tributária do que paga 300. Eu encontro para ele 50 mil, 15 mil, 150 mil. Quantas parcelas mensais de uma contabilidade eu consigo pagar com esse valor que eu recuperei que eu não deveria ter pago? Se eu estivesse pagando os 1.500, eu não teria esse tipo de problema. Mas eu estou pagando 300 porque eu estou olhando só o custo-benefício. Mas o que aquela contabilidade que é especialista naquilo consegue agregar para você? Declaração certa, entrega de obrigação acessória correta, não tenho dor de cabeça, eu sou especialista naquilo que eu faço. Então é um trabalho em conjunto. A recuperação tributária, eu não sou inimigo do contador. Mas eu estou validando o trabalho que ele faz. Se eu encontro o valor a recuperar numa drogaria que paga 300, é porque o contador está fazendo errado. Mas aquele de 1.500 que é especialista nisso, 99% dos casos eu não vou encontrar nada a recuperar. Porque o cara faz tudo certo. Cara, e isso é o que você falou. É o que tem que ser feito. Tem que ser feito isso aí. E às vezes você paga, você economiza. Porque é uma coisa de ser tangível ou não, né? Exatamente. O cara, quando a Carol esteve aqui, nós falamos sobre o cadastro de produto. Que é o maior gargalo, né? Que é o maior gargalo. E talvez seja uma das maiores dores que eu vejo que os contadores têm. E olha que isso é difícil até para quem é especializado. Com certeza. Né? Claro que quem é especializado, ele consegue fazer bem feito porque ele já tem um conhecimento técnico. Tem conhecimento, ele tem a inteligência artificial por trás do negócio, né? Que a gente acaba não contando. Né? Mas, vamos lá. Você tem SKU,
né? Você tem um código de barra lá que você tem que cadastrar, Sim. você tem o NCM, você tem o CST, CFOP, você tem uma série de coisas ali que você vai cadastrar e que vão mostrar se aquele produto ali é monofásico ou não. Qual que é a tributação? Qual que é a tributação, se ele tem IPI, se ele não tem, Sim. se o ST é cobrado... Qual que é a alíquota que de fato é cobrada em cima daquilo? Exato, se aquilo ali é por MVA ou não. Então, assim, olha a O dificuldade. leque de situações que você tem que analisar. Aí é o que eu falo, o de R$300, ele não olha isso. Não, Ele vai entregar a sua obrigação, quanto que você está faturando, qual que é o valor que você fatura e pronto. Se é Porque ele é monofásico, você não porque ele é tirador de guia. Ele vai tirar a guia e vai te entregar, você tem que pagar R$1.000 hoje. Ele é igual despachante. E o outro que cobra 1.500? Qual que é o valor, por que esse valor se justifica? Por isso tudo que a gente está falando. O contador, que ele é especialista, ele não é o valor que ele está cobrando, é o que ele agrega numa drogaria. O que eu estou fazendo para que eu justifique aquele valor. Então é essa que é a diferença. Ele vai minimizar o risco, meus riscos. Exatamente. Cara, ó, bom, vamos lá. Quais são os principais erros na recuperação tributária? O principal erro é ilegalidade, eu acho que essa é a palavra. Fazer a recuperação tributária de forma ilegal. Ou é o exemplo que eu te dei. Se a gente tem uma média aí de 80% de produto, 85, 90, que é monofásico, e eu estou achando que o valor que eu tenho para recuperar é proporcional a isso, você está errado. O que é mais fácil? Eu demorar esses 30 dias para te entregar a apuração, ou com uma semana eu te falar que eu acho que você tem 10 mil para recuperar? Só falar, não, você tem 10 mil para recuperar. Você joga dentro da Receita, ela te libera os 10 mil. Isso pode acontecer. Te liberou os 10 mil. Você tem 5 anos pela frente de risco da Receita te fiscalizar e achar problema na sua declaração. Por quê? Porque uma empresa que se diz especialista naquilo fez de forma indevida, ilegal, e jogou o dinheiro na conta da drogaria. Cara, e eu vi isso acontecer. Eu tenho um associado que ele tem 4 farmácias e as 4 lojas dele juntas faturam aproximadamente 2.200.000. E em uma das lojas, e aí ele tinha a contabilidade que é parceira nossa, e alguém falou com ele de uma outra contabilidade que dava para ele fazer um outro caminho, seguir um outro caminho. A contabilidade alertou a ele que aquilo ali era, de certa forma, ilegal, Sim. né? Porque existem algumas manobras que são ilegais, pessoal. Com certeza, Nós várias. Nós estamos falando aqui com o Gustavo, como que você pode fazer para recuperar o seu crédito, se vier que você tem direito a recuperá-lo, que pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha. Né? De forma legal, de forma que... Por que tem um seguro? Porque ninguém dá dinheiro para ninguém, não existe almoço de graça. Não existe. Né? Não existe. E não existe promessa também. Exato. Existe o que de fato acontece, aquilo que eu preciso te entregar. E é prometendo demais que você gera esse tipo de dúvida na cabeça da drogaria. O cara recuperou para a drogaria 40 mil reais. Recuperou 40 mil reais. Depositou, entregou. Entregou lá os 40 contos e tal. E o cara ficou assim, fascinado. Né? Achou lindo, né? Vou sair da contabilidade aqui, tô indo para a contabilidade lá. Passado 6 meses, o cara recebe uma ligação. Deixa eu te falar. A Receita tá me cobrando aqui os 40 mil, mais juros, mais não sei o que, tal. Aí o contador virou para mim e falou comigo assim: Adão, era 2 horas da manhã, o cara tava me ligando. Desesperado. Aí eu falei com ele: amanhã eu vou te ligar, eu vou te mostrar. Eu te falei que você não deveria ter recuperado. Você disse para mim que o pessoal de lá que era o bom. Mas o bom é isso, é porque o cara que não tem a técnica, não faz dentro da lei, ele promete tanto que o dono da drogaria, que não tem conhecimento técnico, muitas das vezes, ele acredita naquilo, né, como uma forma de persuasão mesmo. Só que na hora que você vai ver, que você vai olhar, vai entender o que está acontecendo, você vê que aquilo ali foi feito totalmente errado. Vou te dar um exemplo, você citou um exemplo, vou te dar um. Nós atendemos uma drogaria lá do Paraná. Uhum. A empresa cobrou dele 15 mil de forma antecipada. E aí eu repito, a Recupera ela não cobra valor antecipado, é só no êxito. Então não tem valor a pagar antecipado. Só depois que o dinheiro caiu na sua conta. Essa drogaria, a empresa cobrou deles 15 mil.
falou que sabia fazer recuperação tributária, que estava tudo certo. Falou que, além de cobrar os 15 mil, prometeram para ele 100 mil, sendo que a drogaria faturava 20. Ele tinha uns 6 meses de CNPJ. A drogaria estava faturando 20, 35, nessa faixa, de 20 a 40. Falaram que ia recuperar 100. O cara pagou os 15 mil, num sufoco, que não era fácil, pagou os 15 mil. Passados 6 meses desse pagamento, eles falaram que o dinheiro dele estava na conta. Fingiram um documento que tinham pago, cobraram dele 30% do êxito, ele pagou mais 30 mil. Chegou até a gente. Gustavo, eu quero fazer a recuperação, aconteceu isso, essa situação. Falei, beleza, vamos fazer. Aí, quanto vocês vão cobrar? Eu falei, nada. Ele falou, não é possível. Por quê? Eu falei assim, cara, a gente não cobra o valor antecipado. A gente cobra se você tiver êxito. Você vai me pagar 5 mil. Aí você não tem valor a recuperar, o que aconteceu? Você teve um prejuízo de 5 mil. Então a gente fez a análise para ele, fizemos tudo certinho. Chegamos para ele e falei, aqui, você não tem valor a recuperar, não. Você está com um débito de 8 mil. Não é, Gustavo, por quê? Ué, o cara falou comigo que eu tinha 100 mil, que tinha pago e tal. Eu falei, cara, nunca existiu isso, não. Está todo errado. Ou seja, isso é um caso dentro de vários que a gente já pegou. Vários. E outra coisa, é o que eu falo, a recuperação tributária ela é mal vista hoje por causa de empresas que prometem muito, que fingem muito e não entregam aquilo que de fato existe. Infelizmente, no nosso mercado, a gente sofre muito com isso. Com diversas pessoas que se aproveitam da fragilidade. Da fragilidade. E aí, pessoal, fragilidade de empresas, por exemplo, diariamente a gente vê o Ministério da Saúde soltar nota aí falando que tem empresas ou pessoas mandando boleto falando que é do Ministério da Saúde que tem que pagar, quando não é. IPTU. Né? IPTU, né? E aí você vê uma série de coisas e tem cara que vai lá e paga. Né? O Conselho Federal de Farmácia às vezes fala, nós não estamos cobrando essa taxa aqui, os outros estão falando que nós estamos cobrando. Cara, antes de pagar qualquer coisa, certifique-se, peça a orientação do seu contador, da rede, de amigos, busque a informação para não cair na mão de vigaristas. Exatamente, não cair na mão de vigarista. Você falou a palavra certa, vigarista, porque pessoas que fazem isso são pessoas vigaristas. Você pensa só, a rede está aqui para auxiliar. Porque ao invés de fazer isso, procura a rede. Fala que, quem que vocês têm para indicar? Graças a Deus a gente tem uma parceria boa, nunca tivemos problema. A gente vai fazer isso dentro da lei. Você não vai me indicar sendo que eu sou um cara que não tem possibilidade, eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa errada. Então a gente tem que sempre procurar pessoas que cercam a gente, que são especialistas, que são honestas, fazem de forma segura, que a gente não vai ter problema e dor de cabeça lá na frente. É melhor não prometer e entregar do que prometer e não entregar. Exato. E esse para mim é o principal. E nós temos uma grande preocupação quando nós indicamos, e aliás, as lojas que nós indicamos, que já fizeram o trabalho com vocês, tanto as que conseguiram recuperar, quanto as que não conseguiram, né? Às vezes não conseguiu por uma série de situações. Não tem como entregar para todo mundo, né? Falar, igual eu tô falando, não vou prometer para todo mundo que tem valor a recuperar. Porque às vezes o cara tem até valor para recuperar, mas não vale a pena buscar. Sim. Às vezes ele está fazendo tão errado que se ele recuperar aqui, depois ele tem que... o risco é muito maior. O risco é muito maior, né? Porque isso tudo é apurado, pessoal. Né? Tem muita situação aí da gente estar trabalhando com loja para corrigir. Exato. E correção de cadastro é um negócio difícil. Por quê? Porque a gente, eu sempre falo, a Rede Melhor Compra tem essa preocupação de falar o seguinte, aliás, a gente paga lá a gente paga para os nossos associados, eles já têm à disposição deles lá o consulte, né, que vai lá... É um validador, né? Validador, né, de tudo que a drogaria tem ali cadastrado ali, que corrige, faz a correção. Só basta o dono ir lá fazer um clique, né, para... Tá tudo certinho, né? Porque também... Não tem como fazer isso para ele, né? Não tem, né? O cara tem que fazer a parte dele, gente. Tem que. É um trabalho em conjunto, né? Exato. A rede ela ajuda, ela tá sempre fazendo essa assessoria, e eu até faço um parênteses, de forma extremamente eficaz. Parabéns, porque a gente vê, né, as drogarias que a gente acompanha. E assim, basta o dono também fazer a parte dele. E, cara, vamos lá.
assim como nós, eu acredito que vocês também são, eu sempre falo do protagonismo, né? A drogaria, o dono da drogaria, ele é o protagonista do negócio dele. Com certeza. Você, enquanto a empresa que está recuperando os créditos dele, você está sendo coadjuvante, você está ajudando a validar o cadastro, validar o serviço do contador, validar uma série de situações. Exatamente. E muitas das vezes recuperar um crédito ali, mas dali para frente ele tem que assumir o papel de protagonista, ele tem que corrigir, trocar a contabilidade, Exato. resolver o que tiver que É resolver. o que eu falei, você vai entregar para ele aquilo que a gente viu, né? Que eu validei e vi. Falei, daqui para frente você vai ter que tomar essas e essas atitudes. Eu não vou te obrigar a fazer aquilo, mas eu vou te orientar a como fazer. E aí fica a seu critério seguir ou não, né? Bom, diante de tudo isso, nós falamos aqui, né, da segurança, de fazer a recuperação, Sim, do prazo, que é muito tempo. rápido, né? Eu te entrego hoje a documentação e dentro de 30 dias. Eu tô te entregando a apuração, qual que é o valor. Vale a pena mesmo fazer? Não tem como falar outra coisa senão sim, né? A resposta é sim. Eu tô validando a sua drogaria. Eu vou ver se você tem valor a recuperar ou não. Se você não tem nada a perder se não tiver. Então você não tem risco. Pelo contrário. Pelo contrário, você vai ter benefício. Então não tem por que não fazer. Né? Rapaz, você me fez eu lembrar de um negócio. Eu estive num associado há um mês atrás e ele, quando eu cheguei, falei com ele assim, ele falou assim, antes de você entrar, faz um cliente oculto aí pra mim e me fala como é que tá a minha equipe. E, cara, essa validação é quase que um cliente oculto, né? Exatamente. Você vai ver, você fala assim, ó, essa drogaria tá certa, essa tá errada, essa aqui tá com problema, essa não tá, eu tô declarando certo, meu contador tá me ajudando. Você vai validar para ele e falar assim, o que você está fazendo hoje, continue. Ou o que você está fazendo hoje, Pare por aqui. E vamos começar a mexer dentro daquilo que você tem que fazer mesmo. Ó, contrata um validador, procura a rede para te auxiliar, contrata um contador que é especialista nessa área, a gente orienta. Então você está validando a drogaria. E o principal, você vai conseguir trazer um valor para ele em que ele não está esperando. Sim. Né? Não todos os casos, claro, mas desde que você ache e apure um valor a recuperar, você vai estar trazendo esse valor para ele. Ele pode fazer o que ele quiser dentro da drogaria dele. É um valor que você não espera. Cara, ó, aproveitando isso aqui, porque assim, o nosso mercado é um mercado gigantesco, né? Sim. Só que muitas vezes, aliás, minha filha, ela não quis seguir meus passos, né? Ela faz direito. Eu sempre falo com ela o seguinte. Vendo? Tá num caminho bom. Tá, não tá? Tá. Eu falo com ela o seguinte, falo, olha, eu conheço poucos advogados tributários. São poucos. São poucos. São poucos tributários. Porque não basta estudar direito. Você tem que ser especialista naquilo que você faz. E tributos. E tributário é uma área extremamente delicada. Não estou nunca, longe de mim, desmerecer qualquer outra área. Mas o tributário, eu falo, são diversas legislações complementares, situações muito atípicas que você não vê todo dia. Você fala assim, nossa senhora, tributo aqui. Aí surge outra coisa. Aí aumenta a alíquota, diminui, isento. Aí você fala assim, trabalhista, um civil, vai fazer isso? O especialista em recuperação tributária, ele vai fazer. Agora, quem não é e acha que é especialista em recuperação tributária, vai te trazer prejuízo. Então, além da importância de fazer a recuperação tributária, pessoal, a importância de ser parceiro de uma empresa que vai te auxiliar numa coisa que pega desde o cara pequeno até o maior de todos. A grande rede, ela precisa do advogado tributarista. Exatamente. Você precisa ter alguém ali te auxiliando. Porque o tributo, a gente sabe que hoje essa parte tributária é o que mais enforca uma drogaria. Lógico que você tem outras situações, mas quanto menor o seu pagamento destinado a isso, maior o benefício que você tem para fazer outras coisas. Eu falo com o pessoal que o governo é o nosso sócio oculto, né? Isso aí, com certeza. Você abre a drogaria, você já começa a pagar tributo. Tá faturando, não tá, você tá pagando. Você paga taxa daqui, taxa dali, Exatamente. taxa disso, taxa daquilo outro, e vai pagando taxa. E na hora que começa, você já tem lá, se é simples, né? Tem a guia do Já simples, tem a guia. tem as guias trabalhistas e Sim. outras coisas mais. Então, assim, é importante tê-los como Se você parceiro. tem alguém te auxiliando, você sabe o que é que você tem que fazer.
qual que é o valor que você tem que pagar, se isso aqui tá ruim, se não tá, eu faço um planejamento tributário, eu vejo o que eu consigo ajudar ali, o que eu acho que de fato você tem que dar mais atenção. Você consegue ter essa descrição. Quem não tem, igual você brincou, o contador tá só te mandando guia, você só vai pagando. E quem não tem, só depende da guia, e ele acaba, eu já disse aqui, né, eu sempre falo o seguinte, nossos planos e nossos planejamentos, eles têm que ser de curto, médio e longo prazo. Exato. Aí eu viro para você e falo, Gustavo, dentro de 5 anos eu quero que a minha farmácia esteja vendendo 500 mil reais, 1 milhão de reais, eu quero ter 2, 3, 4 farmácias, você aliado ao meu contador, como que eu posso fazer aqui? Exatamente. Eu preciso fazer um planejamento aqui, como que eu vou chegar ali? É aquilo, como eu vou chegar lá, depende de mim, como dono, mas depende também que eu tenha pessoas me auxiliando para que eu chegue lá. Sozinho você não vai chegar lá, não. E da forma que eu cheguei até aqui também não. Exatamente. O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar mais à frente. Essa frase, bom, eu não sei quem é o autor, mas ela é fantástica. Cara, bom, eu gostei do papo aqui, tributo. Gostei demais também. É um negócio assim... delicado, mas... muito delicado, muito bom. Porque a gente mexe com a parte muito sensível, né? Sim. E que a gente sofre... todo mês, né? Tá ali, chega dia 20. Ali, separando o dinheiro para... Aí chega dia 20, pagar. a guia chega, né? Chega lá a guia do imposto, chega e você tem que ir lá pagar e pagar. É um dinheiro suado. Nossa senhora. Drogaria, né? A gente sabe tanto qual que é o esforço para você conseguir aquilo. Então a gente tem que tentar minimizar o seu custo mensal. E todo mundo, você falou um negócio que drogaria é um esforço e todo mundo acha o seguinte. É fácil, né? Todo mundo pensa assim, aliás, com o negócio da pandemia, todo mundo começou a falar que farmácia dá dinheiro. E outro dia eu conversando com um camarada, ele me falou assim, farmácia dá dinheiro e dá muito dinheiro. Eu falei assim, cara, eu tenho 35 anos de farmácia e nunca vi farmácia dando dinheiro. E discordo, né? Aliás, nos meus 46 anos de idade, até hoje que eu vi dando dinheiro foi só o Silvio Santos. O resto você tem que ir lá trabalhar para ganhar. Ninguém dá dinheiro. Fica em casa sentado lá para ver se a drogaria vai dar dinheiro. Não dá. Não dá, ué. Não dá. Não dá. Então, assim, você tem que trabalhar e trabalhar de forma séria e ter parceiros aqui. Com certeza. Né? Assim como direito. Os outros falam assim, todo advogado ganha dinheiro. Todo advogado ganha dinheiro. Não trabalha, não. Vai lá, não faz não estuda, não faz nada, não. Cara, muito bacana. Quero te agradecer. Eu que deixar agradeço. aberto aqui as suas considerações finais. Adão, eu te agradeço pelo convite mais uma vez. Agradeço a rede pelo convite também. Foi excelente. Gostei demais de bater esse papo. Acho que tirar essas dúvidas é sempre importante. E volto a falar. A recuperação tributária ela é excelente para quem quer fazer, porque você está validando a sua drogaria. Você sabe aonde você está errando e aonde você tem que acertar. E o principal, se você eventualmente, encontrar valores a recuperar, você vai estar trazendo um benefício para a sua drogaria em que você não espera e que é um crédito que está caindo na sua conta, que você consegue desfrutar de outras possibilidades. Às vezes eu estou querendo ampliar a minha drogaria e não tenho dinheiro. Eu faço a minha recuperação tributária, descubro que eu tenho 20 mil e eu consigo destinar para aquilo ali. Então acho que tem que fazer sim, tem que fazer, você não tem prejuízo. Mais uma vez eu repito, a Recupera não cobra valor antecipado, é só no êxito. Então é uma validação que você vai fazer, é uma recuperação que vai ser feita dentro da lei, tudo certo. A gente tem diversos casos, tem uma parceria com a rede. Então E nós estamos falando aqui justamente que não tem prejuízo porque a gente acredita que as pessoas que estão... O que é de César e o que Exatamente. É de Deus, nós queremos pagar para o governo o que é devido ao governo realmente. Com certeza. É pagar para o governo o que é devido e, obviamente, reaver aquilo que eu não devo. Exato. Então não estou fazendo nada ilegal. O governo tem que receber a parte dele. Sim. Mas eu também não vou pagar uma coisa em que não é devido. E se eu estiver pagando de forma errada... Aí eu tenho que reaver esse dinheiro. Eu tenho que reaver. Se eu estiver deixando de pagar também, eu tenho que corrigir o meu trajeto. Se quem está comigo está me prejudicando, eu tenho que me livrar dele. Ou está me ajudando. Então, é esse filtro. A recuperação ela não é só uma recuperação de dinheiro. Ela é uma validação da drogaria. Você vai ver se está fazendo certo e continuar ou parar aquele caminho. E quando eu falo parar, é parar com as pessoas que estão ao seu redor, você reformular e seguir em frente.
e tenho certeza que vai dar certo. Com certeza. Cara, eu quero te agradecer em nome da Rede Melhor Compra, em nome do Por Trás do Balcão, Obrigado. pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sei que dia a dia é corrido. Não, mas é um prazer. É um prazer estar aqui. Eu que te agradeço pelo E convite. eu te tirei de um lugar fresco e trouxe esse calorão, né? Tá um pouco, não tá? Rapaz, Aqui tá gostoso. eu conto pro pessoal que aqui faz calor, o pessoal não acredita. Eu chego no Nordeste, o pessoal fala assim, nossa, mas aqui é muito quente. Eu falo, rapaz, Você não a viu minha lá? cidade só falta uma praia. Aí ficaria bom. Ficaria, não Praia, ficaria? um solzinho. Rapaz, eu acho que se colocasse uma praia aqui seria igual João Pessoa. Cara, eu quero te presentear, em nome da Rede Melhor Compra. Não, obrigado. Eu tenho aqui uma edição, não sei se você gosta. Gosto um pouquinho. Gosta? Isso com torresmo pra nós Nossa mineiros, então. senhora. Hã? Torresminho, limão. Pessoal, Obrigado. eu quero agradecer o Gustavo pela participação. Quero agradecê-los por estar conosco aqui e dizer que nós estamos felizes com tudo que tem acontecido, né? O programa tem sido um sucesso. Pedimos a você que está nos ouvindo ou nos assistindo que continue divulgando, copie o link aí, mande nos grupos de amigos, divulguem, curtam, ative o sininho, beleza? Sempre aqui no Por Trás do Balcão, sempre às 19 horas. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até lá.